Olá, boa tarde, começando mais um Panorama Brasil ao vivo na Causa Operária TV, sexta-feira, 2 de abril de 2021. Estamos aí com as notícias do Norte e do Nordeste. A companheira Patrícia Paiva vai falar de Rio Branco, no Acre, e o companheiro Lino Almeida, lá do Ceará. Vamos comentar aqui a falta de vacina, a falta de vagas nos hospitais e até a falta do peixe da Semana Santa. Caso que está acontecendo aqui, já vou pedir para o Lino comentar daqui a pouquinho, mas antes, fazer aquele pedido com gentileza para você curtir, compartilhar o nosso link nas suas redes sociais, ajudar a Causa Operária TV a chegar mais longe aí com as suas notícias de norte a sul do país, mostrando para você que está no sul o que acontece no sudeste, você que está no sudeste o que acontece no norte, e assim por diante, apresentando aí as notícias regionais que, se você for depender dos jornalões da burguesia, você não vai ver. Muito bem, vamos lá. Lino, tem fila para conseguir o pescado tradicional de Sexta-feira Santa. Como é que é isso daí? Boa tarde. Estamos com problema com o som do Lino. O problema foi meu. Boa tarde, companheiro Rafael. Boa tarde, companheira Patrícia. Na verdade, essa está aparecendo aqui no mercado do peixe, que é o Juazeiro do Norte, que fica logo atrás fica a troca. Essa feira, na verdade, era para ser uma grande multidão de pessoas para comprar esse pescado. Porém, algumas poucas pessoas foram e mesmo assim tem o controle das pessoas para aglomeração. É uma situação que a gente já vem se repetindo ao longo dos anos, que é, primeiro, acho que 2019, 2020, 2021, nós estamos numa situação bem difícil de conviver com essa crise. E agora, com a crise, essa situação ela se agrava mais ainda. Ou seja, e principalmente, poucas são as pessoas que têm condições de ir até o mercado do peixe, comprar esse peixinho que é tão, principalmente para quem é católico, evangélico, sei lá, na Sexta-feira Santa ele não pode comer carne, ele tem que comer o peixe, o famoso peixe da Semana Santa. E são poucas as pessoas que têm essa condição, assim elas enfrentam uma baita de uma fila para comprar um peixe caro, que na região nós ficamos a 550 quilômetros da capital, então nós não temos peixe de água salgada aqui, apenas os que vêm, alguém vem, traz, etc. Mas o normal aqui são peixes de água doce, e a tilápia, sei lá, vários outros tipos de peixe que a gente tem aqui. E você, eu acho que eu já mostrei fila para tudo quanto é coisa aqui nessa história aqui. Fila para marcação de consulta, fila para receber dinheiro na Caixa Econômica e agora fila para o cara comprar o peixe. Um peixe que, inclusive, é caro. É mais ou menos isso, Rafael. O negócio não tá fácil para o trabalhador, não. Não tem jeito. Onde ele chega, tem uma fila. Onde ele... Ah, não, mas agora tem uma fila. E isso se ele conseguir comprar esse peixe da Semana Santa. Passa a falar. Bom, esse é o retrato da crise econômica que passa no país, mas esse é o retrato do lado, vamos dizer assim, do melhor perfil, né? Porque o revés da moeda é aquele que não tem nada para comer. Já passam aí
de milhões e milhões de pessoas que estão em situação de fome ou quase fome, né? Então, um quadro de emergência da profunda crise nacional, mas que a gente vê também o seu lado absurdo, grotesco, no que está sendo decretado na Assembleia Legislativa do Acre. Um decreto aqui que é realmente impressionante. Eu vou pedir para a companheira Patrícia Paiva comentar com a gente, porque o presidente, né, da Assembleia Legislativa do Acre, o Nicolau Júnior, do Progressistas, publicou aí o decreto que prorroga o estado de calamidade pública no estado, preparem-se, até 31 de dezembro de 2021. Na verdade, ele está decretando o ano de calamidade pública no Acre, e, na verdade, ainda mais verdadeira, é mais de 1 ano e meio de calamidade pública no estado, uma das situações mais precárias do país. Na verdade, seria preciso decretar o estado de normalidade em algum momento, né? Porque a calamidade está instalada praticamente aí em definitivo. Patrícia, que mais sobre isso? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Na verdade, bom dia ainda para nós aqui na Amazônia, né? 10h23. Bom dia. Então, essa situação de calamidade pública, desse decreto, né, é fato, né, a situação de desemprego, a situação do Covid, né, a ausência de recursos, né, quer dizer, a gente não sabe aonde vão os recursos, né, dizer que tem ausência de recursos é complicado, né, mas é o que eles alegam, né, essa ausência de atendimento, de vagas, toda uma situação muito crítica, né, lembrando que o Acre foi atacado, e ainda está sobre chuvas, né, enchentes, é uma situação bem grave. Mas a questão que eu acho que importa, né, dessa questão dessa decreto de calamidade pública, são as facilidades, né, que se abrem para o governo, né, que acabam que deveriam, no sentido de facilitar as coisas, né, para que sejam resolvidas as situações aqui de ausências de recursos, de compras, elas acabam servindo para até a própria manipulação e esses desvios de verbas, né? Porque o estado de calamidade pública, esse decreto, ele permite que o Estado ele ultrapasse a lei orçamentária e não preste as contas, né, necessárias ao final dos mandatos, né? E, inclusive, uma coisa que eu acho, assim, gravíssima é a questão da dispensa de licitação para aquisição de insumos, né? Inclusive para a própria pandemia, né? E isso acaba gerando um leito, assim, né? Um terreno muito fértil para tudo aquilo que a gente conhece em relação à administração pública, né? Mas, de fato, é uma situação bastante grave. Agora, até 2021, ele está dizendo que está prevendo, né? Se eles colocam até 2021, a gente sabe que a situação é crítica, né? Bem acima daquilo que eles estão colocando para a gente, né? Mas abre um precedente muito grande para que ocorra todas essas irregularidades e que não se resolva a situação de calamidade, né? Por conta dessas facilidades. Já é um tempo, já é desde o ano passado, né? A gente já vai para 2 anos, então, de calamidade pública. Essa que é a realidade aqui do estado do Acre, né? É isso, Rafael. Exatamente, acaba servindo mesmo como um instrumento do governo estadual para arregaçar as contas públicas, né? E com isso, obviamente, deixar o prejuízo para a população. Bom, mais uma agora da Covid no Nordeste, no Ceará, é a situação do nível, né, de risco que está aí ultrapassado, que está elevado em boa parte dos municípios cearenses. Junto com isso daí, o companheiro Lino pode comentar também o último dado oficial
do número de mortos no Ceará nesse dia 1º de abril. Destacando, inclusive, a manchete que você vai encontrar no jornal Causa Operária dessa semana, edição impressa de circulação nacional, nosso semanário nacional operário e socialista, você vai encontrar análise que mostra o seguinte: um estudo feito no México, né, uma reavaliação do número de mortos, fez aumentar em 60% o número reconhecido oficialmente pelo governo. E se formos aplicar os mesmos critérios ao Brasil, como a redação do nosso jornal fez nessa semana, a nossa estimativa é de que os genocidas já tenham matado aí quase 500 mil de pessoas no nosso país. Bem mais do que o anunciado oficialmente, e é algo que já está reconhecido de maneira um tanto subentendida pelos próprios governos e pelos órgãos que divulgam os dados, até pelo consórcio da imprensa, que mencionam, né, os dados oficiais. E alguns problemas para a divulgação dos números reais primeiro, a falta de interesse dos governos Bolsonaro e científicos, né, os tucanos, os neoliberais de norte a sul do país, que governam os estados, que também, tanto quanto ou até mais que o Bolsonaro, fazem pouco caso da pandemia com promessas vazias e medidas inócuas diante da pandemia. Então, o primeiro problema, a contabilidade não é correta, não é feita com interesse, né, de salvar a vida da população. A subnotificação é um caso grave, porque muitos casos de morte por síndrome respiratória aguda estão simplesmente registrados como síndrome respiratória aguda e não como Covid-19. Parte deles fez engrossar aí o número mexicano. E, por fim, porque não há testes, né? Os diagnósticos aí não são concluídos porque os pacientes têm morrido, né, numa taxa elevada nas UTIs das redes públicas sem ter o diagnóstico acabado. Lino, situação no seu, por favor. A situação ela é hiper complicada, é o seguinte, tudo que você falou aí é verdade, a quantidade de mortos realmente ela não é exatamente o que o consórcio de mas é um valor bem mais alto por conta das notificações, subnotificações. E isso, como aconteceu no México e em outras cidades, acontecem também aqui no Brasil. Aqui no estado do Ceará, 179 cidades, é um número bem alto, está com um número altíssimo de risco da Covid-19. Ou seja, cidades pequenas, cidades que não têm, digamos, um grande fluxo de pessoas e tem esse número altíssimo de morte por conta da pandemia, mostra que os governo federal, os governos estaduais, os governos municipais também não estão preocupados com a Covid-19. Eu vou citar somente 2 municípios aqui próximos. Um é Mangabeira e outro é o Barro. Lavras da Mangabeira... tem Pereiro também, que é pertinho. Também. São cidades que não chegam a 20 mil habitantes. Isso colocando com o interior, com a geralmente rural, dá muito mais gente. Essas pequenas chegam a um número altíssimo de risco da Covid-19. O governo, mas isso é aquilo. A única coisa que o Estado fez a questão do lockdown, que é um lockdown que a gente já sabe que não funciona. Você está conseguindo assistir lá? Mesmo sem ter uma noção. Nós estamos tendo vazamento de som e problemas com o som do Lino e vazamento de som. Se a produção puder verificar.
Estamos com um problema de conexão com o Perulino. Vamos lá, Lino. Ela é muito mais complicada do que se imagina. E aí nós temos no Ceará 119 óbitos, ou 120 em 24. Ou seja, se você, no país cubano, que tem uma população maior do que a dos Estados Unidos, e morreram 400 pessoas ao longo de toda a pandemia, o estado do Ceará mostra que simplesmente fazer que o governo federal não está nem aí para os trabalhadores, ele não comprou vacina, ele comprar vacina, ele quer que as pessoas morram, ele sente prazer que as pessoas morram. Nós não podemos aqui calar, não, mas a culpa é do povo da rua, a culpa é do povo que vai... Peraí, como que é o povo que vai para a rua? Primeiro, todo trabalhador precisa sair às ruas para fazer uma coisa, para trabalhar, para comprar alguma coisa no supermercado, no mercado. Infelizmente, produção, a conexão com o Cooperolino está muito ruim. Vamos aguardar retornar. Deixa eu aproveitar e dar continuidade. Lino, vamos aguardar estabilizar a tua conexão. Se você puder mudar de rede, se você tiver como mudar de rede aí para melhorar o sinal. Deixa eu voltar com a companheira Patrícia falando lá do Acre, porque o Ministério Público do Pará, aí notícias da Norte, pediu o afastamento do governador Helder Barbalho. A acusação, o problema levantado aqui são as irregularidades na pandemia. Bom, o Pará é capitania dos Barbalho há muitos anos, né? Agora, resolver encrespar com o governador só agora? O que acontece lá, Patrícia? Pois é, né? Mas, Rafael, o ano passado, envolvido também com essa mesma empresa aí que sofre essa ação agora do público do Pará, né? Então, acontece que houve essa ação do procurador-geral Gilberto, do procurador, do Barbalho, apontamentos e para tratamento do Covid, né? Estão envolvidos nesses, como sempre, os corruptos, né? E os corruptores, né? E os corrompidos, né? Diriam, né? A ação assinada por esse procurador, né? E acusa também servidores e empresários num esquema de compras, né? Sem licitação de bombas de infusão, que são equipamentos para a Covid. Além desses equipamentos serem superfaturados, né, com valores acima do preço de mercado, esse contrato foi realizado sem licitação, tratado diretamente pelo governador, né, que é uma coisa irregular, né, e essa empresa, inclusive, ela recebeu adiantado, né, que também é outra ilegalidade, né, é uma empresa que não, segundo essa ação, ela não teria condições nem de fornecer, capacidade de fornecer esses equipamentos para o Estado, e é a mesma empresa que é investigada nessa fraude no ano de 2020, né? Os prejuízos aos cofres são na casa dos milhões, na verdade 3,5 milhões é o que é colocado na ação de prejuízo aos cofres públicos, né? Então, é de uma gravidade é uma coisa bem séria, né? Porque é a utilização de uma verba que seria, né, que é necessária, a compra dos equipamentos, a gente sabe, né? Porém, favorecendo
uma empresa que, inclusive, já tem um processo anterior, né? Então, não é a primeira vez, né? Já é recorrente, né? A primeira vez já é uma coisa séria, né? Uma coisa recorrente significa que é algo que é uma prática regular pelo governo, né? Pelo governador Helder Barbalho, né? Mas ele já é figura conhecida, né? Dos paraenses a respeito da sua prática, né? Como político, né? Com as ações dele, né? Então, é uma coisa que essa empresa é a SKN do Brasil, é o nome da empresa. E é claro que o governo afirma que é perseguição, né, aquelas coisas, né, mas essa é a ação que está sendo impetrada contra o governador. Realmente é o governo de um coronelzão aí, pego na malha fina, né, porque isso daí é raridade. Agora, o revés da moeda no Pará é a situação das internações pela Covid-19, que aumentaram 190%. E, no caso, a capital, em Belém, 170 pacientes estão na fila esperando por leitos de UTI. Enquanto isso, o governo embolsa. Patrícia, como é que é? Então, o Pará é grave, como toda a região, não é todo o Brasil, né? Acho que não há local. E o que é interessante, né, disso, né, essa alegação, né, essa afirmação que é 190% de aumento, é a questão de que o Pará estava em lockdown, né? Os lockdowns da direita, né, que a gente conhece, que são parciais e seletivos, né? Isso só prova que as medidas que estão sendo tomadas para a contenção da pandemia são totalmente ineficazes, né? Porque se você tem um aumento de 190%, né? Quando eles falam 80% de leitos clínicos ocupados, mas na prática significa que, porque isso assim, tem uma variação, né? Sai uma pessoa, já entra imediatamente outra, né? Então, na prática, é 100% de ocupação, com muitos relatos de pessoas em casa, sem assistência necessária, pessoas que estão necessitando, inclusive, de intubação, e não há essa condição, não há leito clínico, não há leito de UTI, e tanto na rede pública quanto na rede privada, né? Mesmo feitas essas parcerias, né, públicos-privadas, com o Estado, o SUS, pagando bem mais caro, inclusive, né, pela utilização dos leitos privados, não existe essa absorção da necessidade. Só prova a ineficiência das medidas de lockdown que vem há bastante tempo, né? O Pará, inclusive, iniciou na região norte bem antes do estado do Acre, por exemplo, essas medidas restritivas, né? Então, a gente tem que seguir para outro caminho, né? Esse não é o caminho desse tipo de lockdown, que é um lockdown falso, na verdade, né? Que restringe circulação em certos horários, em outros não, libera uma coisa, não libera outra. Enquanto isso, o transporte público continua lotado, né? Em nenhum local do Brasil pode-se falar que não haja superlotação do transporte público. Né? Então, é o panorama do Covid, né, do combate ao Covid no Brasil, né, essa situação crítica e de ineficácia, né, as medidas tomadas. Bom, mais uma relacionada a isso daí, a falta de vacina. Né? Além de tudo que a companheira Patrícia levantou aqui, que a gente vem discutindo regularmente na imprensa do Partido da Causa Operária, nós estamos aí com a falsa vacinação, a campanha de vacinação sem vacina, um verdadeiro milagre da ciência moderna, né, você aplicar a vacina em milhões de pessoas sem ter a vacina para aplicar. Vamos ver como é que vão fazer isso daí, mas eu convido você a ler mais e ouvir mais sobre isso aqui na Causa Operária TV e no nosso diário Causa Operária, você acessa em causaoperaria.org.br, jornal diário do PCO na internet, desde 2003 no ar. É isso aí. Bom, Ceará, 37 cidades foram escolhidas pela justiça para não receber a vacina, que não significa que as outras cidades do estado vão receber, não é, Lino? Verdade.
parece piada de rir, porque a gente já sabia que era desse jeito, já sabia que esse tipo de vacinação, que não tem vacinação, que não tem vacina, era uma piada. Acontece o seguinte, 37 cidades, essas 37 cidades não vão vacinas. Como você acaba de dizer, as outras também não vão receber vacina. E as outras também não. Acontece o seguinte, nós já sabemos que essa história é mais ou menos o seguinte. Como não existe vacina, então o governo federal, lógico, né, entra com essa para que a AstraZeneca não seja distribuída para esses 37 municípios. Acontece o seguinte, como a gente já sabia de antemão, nós do PCO sabíamos que não ia ter vacina. A grande maioria está lá, na esperança, não, mas vai ter vacina, tem vacina, o governo comprou vacina, tem isso, tem aquilo. E a gente falava sempre, olha, não tem vacina, é algo mentiroso. Entre todos os estados do país, todas as cidades, existe essa brincadeira de vacinação. A grande maioria das cidades estão ainda em 65 anos de idade, estão vacinando 65 anos, próxima semana vão vacinar 65 anos de novo. Espera aí. E quando chegar na casa dos 50, que a quantidade de pessoas é bem maior, e quando chegar na casa dos 40, dos 30, daqui para 2035, talvez a gente termine essa vacinação. Infelizmente, isso é uma grande mentira do governo Bolsonaro, é uma grande mentira dos governos estaduais que ficam enganando também a população e dizendo tem vacina, tem isso, tem aquilo. E nós, do PSOL, estamos aqui para dizer não tem vacina, isso é uma grande mentira e isso, inclusive, está sendo manipulado até pela Justiça Federal para dizer, olha, esses municípios não atingiram a meta, então não vão receber vacinas. Acontece que nenhum está recebendo vacina. Nós estamos a ver navios, nós estamos entregue às baratas, isso faz muito tempo. Aquele que consegue se vacinar, ainda põe a foto dele no Instagram, ou seja, lá em qualquer outra rede social, eu me vacinei. Sim, se vacinou um. Mas não, a quantidade, por exemplo, a região do Cariri tem mais de 300 mil habitantes. Então não adianta dizer que um foi vacinado. Nós queremos todos os companheiros sejam vacinados. E o estado do Ceará tem mais de 8 milhões de pessoas. Imagina aí, não foi vacinado ainda 1 milhão de pessoas em todo o estado. Quer dizer, é muita irresponsabilidade do governo federal, do governo Bolsonaro. Já sabemos disso. Por isso fizemos o ato no dia 31 contra esse genocida, contra esse cara que tripudiou em cima das mortes dos companheiros que faleceram, que foram assassinados pela ditadura militar de 1964. Agora, ele está fazendo a mesma coisa que o coronel Brilhante Ustra fez, só que de maneira diferente. Ele não comprou vacina, ele não vai comprar vacina. O que ele vai fazer é usar da quantidade de pessoas mortas e, por incrível que pareça, se a esquerda deixar ele vai se reeleger em 2022, porque a esquerda não está aí às ruas. Quando fica em casa mesmo, e nós temos mais de 320 mil mortos. Se for colocar os 60%, aí nós vamos para os 500 mil de mortos nessa situação toda. É triste, é vergonhoso, mas a gente tem que dizer, companheiros, nós temos que sair às ruas para brigar pela vacina, para brigar pelos nossos direitos, pelo salário. Ou seja,
Se a gente ficar em casa, não vai morrer mais 500 mil pessoas, não. Vai morrer 1 milhão de pessoas. E nós, os que ficaram em casa, eu posso dizer, são responsáveis também pelas mortes junto com o Bolsonaro. Passa a palavra. Bem lembrado, os atos do último dia 31 de março em todo o país mostraram que é não só preciso, como possível sair às ruas e que esse é o único caminho para derrotar a direita nos governos estaduais, no governo federal. É o caminho da luta e da mobilização. Agora, sempre apresentando o outro lado da situação, eu vou perguntar para a companheira Patrícia o seguinte: enquanto a gente tem essa situação em que falta vacina, faltam leitos de hospital, mas há uma estrutura mínima, né, que está sendo destruída na maioria dos estados, nós vemos aqui o extremo oposto, a situação de humilhação, de opressão, como a gente já descreveu inúmeras vezes na nossa imprensa, as prisões brasileiras são o verdadeiro inferno na Terra. E lá nós temos a UBS da Penal no Acre, com 4.000 presos e um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem na pandemia. Que tal essa, Patrícia? A gente fica se perguntando, né, na verdade nem se perguntando, a gente tem uma certeza, né, de a qualidade, o que está acontecendo, a situação de total abandono dessas pessoas que são consideradas não pessoas, né, estão à parte. Se o trabalhador, né, se a população dita produtiva, né, que serve ao sistema, está abandonado, esses são os párias, né, da sociedade capitalista, né, as vítimas, na verdade. E na penal aqui de Rio Branco, né, tem o presídio feminino, né, e o presídio masculino, né, e ainda consta também com o presídio federal aqui, que não está incluído aqui pela essa UBS, né. Mas o que acontece, isso aí é consequência da própria política de redução dos gastos públicos, né? Porque esses profissionais que estão lá lotados são os profissionais que tiveram a sorte, eu diria, né, de conseguir entrar no concurso público, o que não existe mais, né? Não existe mais, não haverá em decorrência da PEC de contenção dos gastos, né? Então, a grande maioria da assistência, o bolso dela, eu diria, ela é feita a partir de contratos temporários, né, contratos provisórios, e em janeiro foram contratados 16 funcionários, né, 16 profissionais de saúde, das mais diversas áreas, né, desde dentista, fisioterapeuta, né, enfermeiro, que é pouco. A gente pode dizer que é nada para 4.000 pessoas, né? E só que não estavam recebendo, né? Essas empresas que terceirizam esses serviços, né? Não estavam pagando e as pessoas pararam de trabalhar, né? Não receberam remuneração nenhuma. Então acabou sendo suspenso. Então, atualmente, o que acontece na UBS da Penal, né? Unidade Básica de Saúde, é isso: um enfermeiro, um médico e um técnico, né, de enfermagem para 4.000 presos. Isso significa que pessoas doentes, elas não estão sendo nem identificadas, né, aquele depósito humano, né, não estão sendo identificadas. Quando identificadas, não têm condições de receber a medicação no horário correto para tratamento, né, das suas doenças, mas aquela história, né, isso faz parte, esse descaso com o sistema penitenciário é uma coisa proposital, né? Porque, como eu disse anteriormente, não são considerados seres humanos, né? As pessoas que estão lá cumprindo pena, né? E muitas vezes de forma injusta, que nem deveriam estar mais lá dentro, né? Porque o sistema prisional não funciona no sentido de inclusive, liberar as pessoas a partir do momento que elas
tenham cumprido suas penas, né? Então, é um verdadeiro depósito humano, uma carnificina e um descaso total. Reflexo nessa sociedade, né? Que trata, que deposita, né? Que exclui aqueles que não conseguem tirar as vantagens, né? Não conseguem se beneficiar do sistema capitalista, né? Então, acabam se tornando esses párias, né? Vão parar na penal, né? Ou no meio da rua, né? Então, é uma tragédia sem proporção, assim, a situação prisional. Realmente é assim. O IBGE recomenda que para cada 100 mil habitantes existam aí 80 médicos clínicos gerais, né, como estrutura básica de saúde, naturalmente acompanhados de enfermeiros, técnicos de enfermagem, etc. Um presídio com 4 mil presos teria, portanto, que ter, no mínimo, 3 médicos para atender a população carcerária e também funcionários, etc., do presídio. Então, para qualquer direitista que possa estar dizendo que os presos estão reclamando de água, de barriga cheia, né, com comida, sombra e água fresca, está aí a realidade. O pessoal está morrendo de trás das grades, sob a tutela do Estado, que deveria, no mínimo, né, permitir que essas pessoas sobrevivessem. Um verdadeiro absurdo, né, nas masmorras do Estado brasileiro. Bom, nosso tempo acabou. Agradeço muito a companheira Patrícia, o companheiro Lino, pelas notícias, pelos comentários. A pauta de sexta-feira traz sempre o panorama do Nordeste e do Norte, e a gente volta na segunda com mais Panorama Brasil a partir do 12h15. Até lá, um abraço, bom final de semana para todos.